Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma temporada da First Lego League. Vou falar com vocês sobre os core values. Inicialmente, eu gostaria que a gente fizesse uma discussão sobre o que é a First Lego League. Essa competição de robótica que se diferencia tanto das demais por ter valores como elementos fundamentais da competição. Não se trata apenas de robôs, mas de pessoas, de conhecimentos que vão sendo construídos em cada etapa do processo. É um crescimento contínuo. Não é apenas competir, mas é competir amigavelmente, respeitando o outro pelo que ele é e também pelo conhecimento que ele pode contribuir a vocês. Um dos valores principais é a questão do Gracious Professionalism. A partir do Gracious, toda essa questão do conhecimento, ele vai ganhar uma importância muito grande na competição. Quem vai explicar para vocês sobre o Gracious é o seu criador, o professor Woody Flowers, nesse vídeo que eu quero mostrar para vocês. Gracious professionalism is part of pursuing a meaningful life. Through it, one can make a contribution and have the satisfaction of knowing that she or he has done it with integrity and sensitivity. Here in my office, I'm surrounded by reminders of years of gracious professionalism and FERC. If you look at the professionalism piece, I think a nice way to think about it is that it's part of the deal that we all make with society. We have this amazing opportunity to learn from everyone who came before us. We literally get to stand on the shoulders of giants. Society offers us whole libraries filled with understanding of how things work and how humans behave. We get a running start at these complex problems we face. In exchange, we must accept the responsibility for using understanding with honesty and integrity. The gracious piece means different things to different people, but I think they're all good. However, avoiding humiliation is a part of gracious that's been abused lately. In particular with things like reality TV, whole pieces of the culture celebrate humiliating other people. In FIRST, we will never vote anyone off the island. So, again, both gracious and professionalism are essential to the kind of meaningful life we all want to live. But opportunities to study both are rare. Most classes dwell on neither. At FIRST, however, we focus like a laser on both. At FIRST, you can get a PhD in gracious professionalism. It's expected. We expect it from the students, from the mentors, from the volunteers, from the FIRST staff. It's what makes FIRST FIRST. Como vocês observam, o Gracious, então, ele vai ser toda essa parte da valorização do outro para o meu conhecimento. Então, a questão do Gracious, ela pode ter várias referências, o respeito, a cordialidade, você se colocar no lugar do outro. Já o Professionalism é aquela responsabilidade que eu devo ter com o saber que só foi construído a partir de uma pessoa que sentou a pesquisar sobre aquilo, que dedicou um tempo para escrever sobre aquilo. Então, o meu saber hoje, ele só pode acontecer por causa de outras pessoas. E isso é uma coisa que a gente tem que ter isso em mente, que é a base da First Lego League. Não é uma competição de robôs, é uma competição entre pessoas, é uma competição entre saberes. Então, o core, quando a gente pensa nos core values, é justamente isso. O que significa core? É principal, é fundamental. Então, são valores que devem fundamentar todos os outros trabalhos. E é essa mensagem que
A First Lego League quer passar para o mundo com o Gracious Professionalism. Mas isso também não exclui a questão da competition. Por quê? Não é porque você valoriza o outro, você valoriza o trabalho do outro, que significa que você não queira vencer. Você foi lá, construiu, deu o melhor de si, e isso deve ser um objetivo seu, a vitória, né? Você tem que ter essa vontade de querer ganhar, e é exatamente isso que diz a competition. Você sabe todo o valor que o outro tem, mas aquilo é o seu melhor. Você tem que defender ele com unhas e dentes. Observando os valores da First, é possível relacionar muitos deles com o saber. Os valores são a base. As equipes, os técnicos e as crianças, antes de pensar em competir, eles precisam entender e conhecer a FLL. Então, observando os valores agora, nós nos esforçamos para encontrar soluções com a ajuda de nossos técnicos e mentores. Nós sabemos que nossos técnicos e mentores não têm todas as respostas, mas nós aprendemos juntos. O que descobrimos é mais importante do que o que ganhamos. Nós praticamos o Gracious em tudo que fazemos. Observem que em todos esses valores, o conhecimento ele é a base principal. Então, quando a gente fala de FLL, a gente tem que ter uma mentalidade de que essa competição é uma competição do saber. Além destes valores, existem outros. Nós somos um time, nós honramos o espírito de competição amigável, nós nos divertimos, né? É uma competição que vai trazer muito essa questão da relação sua com o conhecimento. É importante que as equipes leiam tudo, leiam as regras, né, as regras do robô, da pesquisa, e também se informem sobre o core. O core é uma coisa que eu vejo que as equipes não se preparam no sentido de ler o que há de material na internet. Né? Pesquisem, conheçam os valores e não decorem os valores, mas saibam do que eles se referem. E como será feita a avaliação de core? Então, a partir da oportunidade que nós tivemos esse ano de participar em etapas internacionais de outros torneios FLL, nós vimos que há uma diferença na dinâmica de avaliação de core da forma como a gente faz aqui no Brasil. Então, o SESI São Paulo, esse ano, vai trazer exatamente a mesma avaliação que é feita no World Festival. Como que ela vai funcionar? Serão 5 minutos para a realização de uma dinâmica de grupo. Depois, a equipe vai apresentar um pôster em 2 minutos para os juízes. E então, os juízes farão perguntas referentes à dinâmica e à apresentação do pôster nos 8 minutos restantes da avaliação. A dinâmica de grupo. Então, qual o objetivo da dinâmica de grupo? O que os juízes procuram observar quando mostram para a criança uma situação problema, né? E o que eles esperam que a sua equipe faça? Então, quando você propõe a dinâmica de grupo, os juízes vão ver como que a equipe trabalha, se há planejamento entre os membros, se eles conversam e se, ao conversarem, as ideias do grupo são aceitas, se há inclusão entre as crianças, se há respeito, né, se há autonomia para fazerem as dinâmicas ou se eles ficam presos esperando que alguém diga alguma coisa para eles fazerem, se eles são eficazes, se são eficientes, se eles têm um bom rendimento na dinâmica, se eles se divertem fazendo aquilo. Então, são diversos fatores que os juízes vão observar enquanto a criança está realizando aquela situação problema. Então, a partir do resultado que as crianças mostram aos juízes durante a dinâmica de grupo, é possível que os juízes eles já tenham em mente como vão preencher a rubrica, né? Questões do espírito de equipe, da eficácia, do rendimento, as crianças fazem o trabalho, né? Se há inclusão entre os membros, se há respeito entre as crianças, tudo isso já fica mostrado para os juízes enquanto eles estão fazendo aquela atividade, né? Os juízes já começam a pensar ali mentalmente como que ele vai avaliar a criança naquele item da rubrica. Então, é importante que a gente tenha em mente de que todo o processo de avaliação de core, ele vai se basear principalmente em 2 partes. Uma é a dinâmica de grupo e depois na apresentação do pôster, né? Um pôster que esse ano a gente vai estar mostrando, utilizando pela primeira vez como processo avaliativo, que é toda a história que a equipe veio construindo na temporada. Então,
pontos que são difíceis dos juízes perceberem numa avaliação de cor, agora vão ficar mais fáceis graças ao pôster que as crianças vão trazer. Então essa informação, ela vai ter que ser trazida para os juízes de uma maneira bastante organizada. E eu vou passar para vocês agora a imagem de como esse pôster deve ficar, né, a base desse pôster. Então, para que os juízes percebam qual que foi o processo de construção da sua história, a história única da sua equipe, nós solicitamos que cada time traga um pôster simples, não precisa ser nada muito bem elaborado, ele vai ter que ser em 3 partes. E os tópicos destacados no pôster são basicamente os mais difíceis dos juízes explorarem durante o processo de julgamento. Ele vai ter a intenção de ajudar a sua equipe a considerar antecipadamente quais são as melhores formas de apresentar os pontos fortes da sua equipe, para que os juízes possam considerar todos os times igualmente e ter a maior quantidade de informações possíveis para dar um feedback significativo nas deliberações. Existem 4 áreas principais no pôster, né, onde vão ficar aquelas informações específicas. Estas são as áreas mais importantes, que você deve ter, todo o foco do seu trabalho tem que estar nessas 4 áreas, tá? A primeira delas é a revelação. Em inglês, ela é discovery. Então, a gente pode relacionar ao campo da rubrica, que fala sobre como que a equipe se preparou para a competição. Então, inclui o trabalho de pesquisa, inclui o robô, né, inclui as dinâmicas de grupo que você faz. Ele vai pegar as 3 áreas e vai ver, então, como que o seu trabalho foi realizado. Se há um equilíbrio entre as 3 áreas, se a equipe não deixou de lado uma para focar mais na outra, né? Então, nessa parte da revelação, você vai expor para os juízes como foi que você se preparou durante a temporada. Mas você vai fornecer para os juízes que tipo, você vai colocar igualzinho você fez lá no projeto de pesquisa? Não, né? Você vai colocar exemplos de como o seu time descobriu coisas sem pensar em vantagens, né, na competição, sem pensar em prêmios, o que o seu time aprendeu durante a temporada, sem pensar, né, em toda essa questão por trás aí. Eu fiz isso para ser selecionado. Não. Então, você vai contar para os juízes como que vocês equilibraram as 3 partes da FLL. Cor velhos, robô e pesquisa. E especialmente se sua equipe não focou em apenas alguma parte, algumas vezes. Na parte da integração, você vai fornecer exemplos específicos de como sua equipe aplicou os core velhos e outras coisas que vocês aprenderam com a First Lego League em situações fora da FLL. Mostra aos juízes como vocês integraram novas ideias, habilidades e competências em suas vidas todos os dias. Então você vai colocar lá toda a questão de como que você levou para a sua família, ou para os seus amigos, ou na comunidade escolar, né? O que a First Lego League contribuiu para a sua vida. Então, no campo inclusão do pôster, você vai descrever como sua equipe ouve e considera as ideias de todos e faz com que cada membro se sinta parte importante do time, né? Você vai mostrar para os juízes como que vocês trabalham juntos, se realizam mais em conjunto do que poderiam realizar sozinhos. Já na área competition, você vai descrever como sua equipe honra o espírito de competição amigável, fornecendo informações como que você interage com outras equipes, né? Se você transmite assistências ou se você recebe a ajuda de outras equipes, né? Mostrando para os juízes como que vocês se relacionam com os demais, né? Ajudando os outros a se prepararem, compartilhando aquele conhecimento que você descobriu, né? Então, trazendo uma contribuição para o seu time e para os demais. Já na área do meio do pôster ali, você vai colocar outros valores que vocês quiserem destacar ou alguma outra coisa que quiser compartilhar com os juízes. Então, considere talvez compartilhar exemplos de espírito de equipe, do respeito, do trabalho em grupo. Você também pode incluir exemplos como a sua equipe se diverte, né? Ou como compartilha com os outros o que tanto que aquela ciência, tecnologia, matemática e engenharia mudou na sua vida.
Então, né, quando você olhar para o pôster, é importante que o juiz entenda uma linha histórica do world class da sua equipe. Não precisa ser nada elaborado, não é isso que os juízes vão procurar, né? Eles vão justamente procurar os conteúdos que a sua equipe trouxe, né, para contar a sua história. E a partir deste pôster, os juízes vão conseguir, então, equiparar as equipes para ver o que cada uma trouxe de diferente. Então, ao observar, toda a rubrica já está praticamente preenchida, né? A gente consegue matar alguns campos lá na dinâmica de grupo, outros campos os juízes conseguem observar no pôster, e aí os 8 minutos restantes que sobram da avaliação são justamente para certificar de que aquelas observações que eles fizeram são verdadeiras, né? Vai ser mais como um esclarecimento para os juízes. Então, na hora que você adentrar uma sala de avaliação de core values, você já está sendo avaliado. O core também ele é avaliado fora, né, da sala de avaliação. É a relação que você tem com as crianças na arena, a relação que você tem com outras crianças em qualquer momento da competição. Porque essa competição é uma competição que ela é global. Não é assim, eu estou avaliando o aluno naqueles 15 minutos ali e depois eu já deixo de me importar com ele. Não, né? Os juízes estão observando realmente qual é a melhor equipe, qual é a equipe que trouxe um trabalho diferenciado, um trabalho que realmente merece um destaque. Então, quando a gente pensa em core, pensem nisso, né? No comportamento, no meu intelecto, nas coisas que vão acrescentar para mim e para o outro. Ainda fazendo uma análise dos core values, né, é importante mostrar que os valores são evidentes nas rubricas. Inclusive, eles podem ser relacionados a cada campo da rubrica. Então, a gente tem 3 áreas principais: inspiração, trabalho em equipe e gracious professionalism. Se a gente observar nessa tabelinha, olha lá, o que descobrimos é mais importante do que o que ganhamos. Isso não está evidente que se a criança tiver internalizado esse valor dentro dela, ela já não vai estar muito bem instruída sobre o que é a First Lego League, sobre o que essa competição traz de valorização do conhecimento ao invés de valorização de um prêmio? O que você ganha na First Lego League? Você ganha um troféu de Lego, né? É justamente isso, você não tem um prêmio master, é o conhecimento que é o prêmio. É o conhecimento que deve ser valorizado. Nós dividimos experiências com os outros. Isso já está evidente o quanto a minha equipe tem uma identidade formada, o quanto esse espírito de equipe ele está consolidado, né, para eu mostrar para os meus juízes qual é o nível de evolução que eu estou, inclusive no preenchimento da rubrica. Então, o processo de avaliação de core, ele é um processo muito difícil. E tirar a subjetividade desse processo é um dos fatores fundamentais que a gente do SESI São Paulo quer buscar esse ano, né? Sabendo que a competição é para crianças e que tem como base os valores principais, né, os core values, seria uma pena que todos se preparassem tanto e os juízes levassem em consideração a localização, o técnico, a cor dos olhos da criança da equipe, né? Então, principalmente a gente buscando uma imparcialidade, a gente vai tentar deixar mais claro os objetivos dessa competição, né, para buscar então fazer avaliações mais criteriosas, avaliações que tragam muito mais objetividade, né, para o processo. Então, os documentos da First Lego League desse ano, eles levaram em consideração as diversas formas de aprendizado. Um dos documentos são os documentos escritos, né, o challenge. Outros serão os vídeos, são 3 vídeos principais. É o vídeo que traz a apresentação do torneio, o vídeo de pesquisa e o vídeo do robô. Eles são documentos que vocês devem procurar, né, conhecer, e justamente agora eu vou passar um pedacinho para vocês do documento que vai tratar sobre os core values. I'm your host, Michelle Long, reporting to you from FIRST Headquarters in Manchester, New Hampshire, USA.
With me today are First LEGO League Project Manager Janelle Chouanière and Scott Evans, First LEGO League Engineer and Game Designer. Our top story today is the FLL World Class Global Challenge release. We know you've all been waiting patiently to hear the details of this year's challenge. And we will get to that in just a minute. But first, we want to give you a few keys to success this season and every season. As you meet with your team, keep in mind the First LEGO League core values. You can find them at our website, and they should guide you through your work this season. Coaches, that goes for you too. There are 8 core values in all, but we'll start with the most important. We are a team. When missions don't go as planned or members disagree on a solution, remember this. Win or lose, you, your coaches, and fellow team members are all in this together. That brings us to the second core value we want to highlight. What we discover is more important than what we win. Every single one of you is going to learn something this season, whether it's about robotics or algebra or innovations in education, or just the best way to divide an 8-piece pizza among 10 hungry team members. Trophies are nice, but they will never give you as much as the lessons you learned. And the last core value we want to remind you about is this: we have fun. We know there's a lot to do in a short time, but this is one of the most important parts of First LEGO League. It might be hard, but it's hard fun. When meetings get a little rough, take a step back and try to figure out how to make the work fun. All of the core values are important, so take some time to look over all 8 this season and keep them in mind. Also, don't be surprised if they start to spill over into the rest of your life. Avaliar não é fácil. Nós temos muito o que aprender ainda em FLL e é justamente por isso que nós queremos este ano propor treinamentos para os juízes, para que os processos de avaliação sejam mais justos, mais criteriosos. Então haverá uma seleção de juízes, posteriormente haverá treinamentos à distância, E depois as reuniões preparatórias do torneio e então o julgamento no dia. Para isso, os treinamentos eles vão ser realizados pensando nas características principais da competição, no histórico, nos prêmios, deliberações, toda a questão da imparcialidade. E isso vai estar dividido nas 3 áreas, Como que o juiz preenche uma rubrica, como que ele vai fazer os comentários, as indicações, quais são os pontos principais, então, para ele fazer uma boa avaliação. Isso vai ser colocado, então, para que os juízes assistam vídeos e depois preencham questionários onde a gente vai avaliar se realmente aquele juiz conseguiria fazer uma avaliação eficaz, uma avaliação eficiente daquela equipe que se preparou durante tanto tempo para o torneio. Qualquer dúvida, entre em contato comigo em CEA 7 Limeira ou com a Flávia ou a Gláucia em CEA 7 Americana, CEA 7 Itatiba, para trazer então essas informações que faltarem sobre os core velhos. Boa sorte, equipes, bom trabalho nessa temporada e nos vemos nos torneios.